Aqui é o professor Rodrigo Jorge e vamos falar sobre perda de visão súbita. Para facilitar a compreensão, vamos fazer uma analogia do olho como se fosse uma máquina fotográfica. A perda súbita de visão é aquela que ocorre ao longo de um período de alguns segundos ou minutos a alguns dias. E considerando-se então o olho como uma máquina fotográfica, nós podemos ter a perda de visão súbita de origem óptica ou de origem sensorial. Em outras palavras, nós podemos ter problemas nas lentes e nos meios ópticos da máquina fotográfica ou no filme da máquina fotográfica. Considerando o olho, nós temos duas lentes. Uma delas é a córnea, apontada aqui pela seta em vermelho, e a outra é o cristalino, que está aqui em azul. E entre a córnea e o cristalino, nós temos a cavidade anterior. Como filme da máquina fotográfica, nós temos a retina, aqui em laranja, e o nervo óptico. Entre o cristalino em azul e a retina, nós temos a cavidade vítrea, que é preenchida com o humor vítreo. Quais são os tipos de perda súbita de visão? Como o paciente sente, ele reporta essa perda? Ele pode reportar um embaçamento súbito, ele pode reportar uma mancha súbita na visão ou um escurecimento total ou parcial da mesma. Os meios ópticos são, então, as lentes e o interior da máquina fotográfica. E eles compreendem a córnea, a cavidade anterior, a íris, o cristalino e a cavidade vítrea. E a parte sensorial, o filme da máquina fotográfica é composto pela retina e pelo nervo óptico. Se analisarmos o olho humano da sua porção mais anterior para a posterior, a primeira estrutura a ser verificada é a córnea, como já anteriormente mencionado. E a principal causa de perda súbita da visão na córnea é a ceratite bacteriana. A ceratite bacteriana tem uma incidência em torno de 60 casos por 100 mil sujeitos por ano. E ela causa uma opacidade, ela causa uma inflamação, uma úlcera na córnea, como podemos ver na foto à direita. Portanto, a úlcera de córnea impede a entrada adequada da luz e o funcionamento dessa lente extremamente importante para que tenhamos a acuidade visual. É importante ressaltar que um dos principais sintomas relacionados à doença aguda, inflamatória, infecciosa da córnea é a dor. A córnea possui uma inervação sensitiva muito rica, dada pelo ramo oftálmico do trigêmeo. Além da dor, também pode-se verificar lacrimejamento e vermelhidão ocular nos casos de ceratite bacteriana. Podemos ter perda súbita de visão também por alterações na câmara anterior do globo ocular. A cavidade anterior é dividida em câmara anterior e a câmara posterior. A câmara anterior é o espaço que fica anterior à íris, a menina do olho. Notem aqui no esquema que a câmara anterior pode ser preenchida por sangue. Notem aqui na figura a presença de sangue, o nível de sangue dentro da câmara anterior. A presença desse sangue na câmara anterior é chamado de ifema, e a principal causa de sangue na câmara anterior é o trauma. Portanto,
ifema traumático. O ifema pode ocupar apenas parte da câmara anterior, como ilustrado na foto à direita superior, ou ele pode ocupar toda a câmara anterior, como ilustrado na foto inferior. Quando ele ocupa toda a câmara anterior, ele é uma importante causa de perda súbita da visão. O ifema também pode ser causado por origem hematológica, doenças ou drogas que levam à diminuição do número de plaquetas, como no relato de caso apresentado nessa projeção, podem levar a um sangramento espontâneo na câmara anterior e perda súbita de visão. E no caso do ifema, a dor e o olho vermelho não são tão comuns, a menos que o trauma cause alguma desepitelização, algum machucado na córnea. Do contrário, geralmente não, a dor não é um sintoma importante. E pode haver vermelhidão, porque o trauma pode machucar os vasos da conjuntiva. Se não machucar a córnea, não tem geralmente lacrimejamento. Nem se machucar muito a conjuntiva, normalmente não tem muito lacrimejamento. E normalmente existe uma história de trauma, porque a principal causa de ifema é o trauma. Também podemos ter como causa de perda súbita da visão, alterações da lente que temos dentro do olho, chamada de cristalina. E aqui apontada com uma seta vermelha, essa lente azul, que fica posterior à íris, a menina do olho. Na foto à direita, notamos uma subluxação da lente intraocular, uma subluxação do cristalino. O que isso quer dizer? Ela está parcialmente fora da sua posição original, mas ela não está completamente deslocada. As pequenas fibrilas que mantêm a lente no lugar, chamada de zônulas, não estão completamente rompidas. E algumas dessas fibrilas ou zônulas ainda mantêm o cristalino parcialmente na posição original. No entanto, pode-se imaginar que quando a lente sai do lugar, como no caso de uma máquina fotográfica, se a lente sai do lugar, a imagem fica desfocada, o olho fica embaçado. E a principal causa de subluxação ou saída do cristalino da sua posição normal é também o trauma. Sem o cristalino ou a lente no lugar, nós não temos um foco adequado da luz na retina e, portanto, embaçamento visual súbito. Neste caso, quando o cristalino sai do lugar, novamente, o cristalino ele não tem inervação. Então, a saída do cristalino do lugar por si só não causa dor importante, a menos que novamente tenhamos concomitantemente algum machucado da córnea. Também normalmente não há lacrimejamento. E como a principal causa de subluxação do cristalino ou saída da lente do lugar é o trauma, normalmente, obviamente, temos a história de trauma que vai colaborar com o nosso raciocínio clínico. O sangue na cavidade vítrea, chamado de hemorragia vítrea, como ilustrado aqui no esquema da direita, notem essa bola vermelha que fica na cavidade vítrea entre a lente azul cristalino e o filme da máquina fotográfica e a retina. Por que pode ter sangramento nessa cavidade? O sangue pode vir de vasinhos anormais, no caso da retinopatia diabética. A retinopatia diabética cursa com vasos mal formados que podem sangrar com facilidade para a cavidade vítrea. A gelatina do olho pode se descolar da retina,
ela pode tracionar a retina, rasgar a retina e um de seus vasinhos, e também pode causar uma hemorragia. Nós vamos ver um exemplo a seguir. O trauma também pode causar um movimento de golpe e contragolpe na gelatina do olho, chacoalhar a gelatina. E a gelatina aderida à retina pode rasgar a retina e seus vasinhos, também produzindo hemorragia vítrea. Para ilustrar a hemorragia vítrea, trouxemos esta figura de um filme cirúrgico, de uma cirurgia chamada vitrectomia. Notem o vítreo avermelhado, impregnado com sangue, que pode ser visualizado através da córnea e do cristalino. No vídeo, ilumina-se a cavidade vítrea com um probe de iluminação e pode-se notar a presença de sangue sobre o nervo óptico e sobre a retina. Esse sangramento decorreu de um trauma anestésico, de uma anestesia peribulbar para a cirurgia oftalmológica. Infelizmente, a agulha perfurou o globo ocular e acometeu os vasos da retina próximos ao nervo óptico, causando esse tipo de hemorragia. Aqui, para vocês notarem que o sangramento na cavidade vítrea, ele pode impregnar o gel vítreo. Aqui vocês estão verificando a limpeza do gel vítreo através de uma cirurgia chamada vitrectomia. Com o probe na mão esquerda, ilumina-se a cavidade vítrea e com o probe da mão direita, segura-se a ponteira de vitrectomia até que o sangue seja completamente aspirado da cavidade vítrea. Notem que aos poucos pode-se verificar os vasos e o nervo óptico no fundo do olho e na região temporal superior nota-se marcas de laser feitas ao redor de uma ruptura, de um rasgo de retina, o qual explicaremos melhor a seguir.
Portanto, a hemorragia vítrea, normalmente, ela é indolor, principalmente nos casos de retinopatia diabética e nos casos de descolamento vítreo posterior. Geralmente não há lacrimejamento. Geralmente o olho não fica vermelho, salvo em condições de trauma. E pode ou não haver uma história de trauma. As principais causas de hemorragia vítrea são retinopatia diabética e descolamento do vítreo posterior, sendo o trauma uma terceira causa mais comum desse tipo de perda súbita da visão. Por fim, vamos falar de causas sensoriais de perda súbita da visão, ou seja, alterações do filme da máquina fotográfica, da retina e do nervo óptico. A retina, essa estrutura alaranjada, vamos utilizar o laser pointer, essa estrutura alaranjada que atapeta o fundo de olho e que está apontada pela seta em azul. Além da retina, temos o nervo óptico. As principais causas de perda súbita da visão relacionadas à retina são o descolamento de retina e o derrame da retina, também chamado de oclusão de veia central da retina. Vamos a elas. Então, como acontece o descolamento da retina? Notem aqui no esquema à direita que existe, no caso do descolamento regmatogênico, um rasgo da retina, por onde o humor vítreo liquefeito se infiltra. Existe, portanto, um acúmulo de humor vítreo liquefeito sob a retina. Notem nessa projeção a semelhança entre a foto de um paciente com descolamento de retina à esquerda. Olhem aqui na ponta do cursor o rasgo da retina. Notem a retina descolada mais escurecida e notem a retina nasal ainda colada. Essa foto à esquerda é muito semelhante com o esquema à direita, em que verifica-se novamente um rasgo da retina e o humor vítreo se infiltrando e descolando a mesma. Apenas para ilustrar, vamos mostrar um tratamento do descolamento de retina por rasgo de retina ou descolamento regmatogênico. Notem aqui um cenário de uma cirurgia chamada vitrectomia. Na mão esquerda temos um probe iluminando a cavidade vítrea e na mão direita temos um probe que suga, aspira e corta o vítreo para que possamos colar a retina. Notem na região inferior os bolsões da retina descolada. Temos que remover a gelatina do olho ou o gel vítreo para que a retina volte para o lugar e para que não tenhamos uma cicatrização exacerbada da retina, o que pode levar ao seu redescolamento. Vocês vão notar aqui que para colar a retina, nós realizamos uma cauterização da mesma e depois, com uma cânula muito fina, com essa ponta azul, realizamos a aspiração do líquido debaixo da retina. Ao mesmo tempo, o ar entra na cavidade vítrea e substitui o líquido que vinha sendo usado para preencher a cavidade vítrea durante a cirurgia de vitrectomia. Notem que a retina volta para a posição colada e então realizamos uma fotocoagulação a laser para se induzir uma cicatriz
sobre a retina descolada. Problemas de circulação da retina também podem levar à perda súbita da visão. Neste caso, houve uma oclusão combinada da artéria e da veia central da retina, como uma manifestação de uma doença chamada síndrome do anticorpo antifosfolípide. Pode-se verificar aqui na foto da esquerda as hemorragias na retina, no fundo de olho. E na foto da direita, apresenta-se uma tomografia de coerência óptica, um exame realizado por meio da reflexão de um laser infravermelho. Nessa foto, ilustra-se o inchaço e uma grande desorganização da retina. Portanto, neste caso, apesar você pode ter os meios ópticos livres, córnea, cristalino, tudo perfeito, mas se você tiver um derrame na retina, você tem um problema sensorial. O filme da máquina fotográfica para de funcionar ou funciona muito mal. Então, aqui, para reforçar, apenas uma foto à direita mostrando os pequenos buraquinhos na retina, pequenos rasgos na retina e um outro descolamento de retina. E quais são as características para ajudar no raciocínio clínico com relação às doenças da retina que causam perda súbita? Normalmente, não causam dor, elas são indolores. Não há lacrimejamento, não há olho vermelho. E com exceção do descolamento de retina traumática, nos outros casos, obviamente, não existe história de trauma. Doenças do nervo óptico, que também faz parte da máquina fotográfica, também pode levar à perda súbita da visão. E no caso, a doença do nervo óptico que mais frequentemente leva à perda súbita da visão é a neuropatia óptica isquêmica anterior. Como pode se verificar na figura, existe um problema de circulação relacionado às artérias ciliares posteriores curtas. E esse problema geralmente está relacionado a uma hipotensão arterial prolongada. Isso pode ser devido a vários fatores, dentre eles a apneia do sono, uma hipotensão noturna e outras causas de hipotensão arterial que podem causar problemas de perfusão da porção mais anterior do nervo óptico. Mais uma vez, como nas causas relacionadas a problemas da retina, não há dor, não há lacrimejamento, não há olho vermelho e não há história de trauma, no caso de neuropatia óptica isquêmica anterior. Em resumo, a perda de visão pode ocorrer por acometimento de diversos tecidos, desde a córnea até o nervo óptico. Perdas relacionadas à córnea, ao segmento anterior, e aquelas traumáticas, principalmente envolvendo córnea e conjuntiva, costumam cursar com dor, vermelhidão e lacrimejamento. Já as perdas relacionadas à cavidade vítrea e sensoriais costumam não cursar com dor e vermelhidão e estão menos relacionadas a trauma. Com base, portanto, na sintomatologia, na topografia do tecido, né, acometido e no aspecto da alteração clínica, nós podemos raciocinar e chegar à causa da perda súbita da visão. Importante ressaltar que, obviamente, existem exceções e que essa aula abordou e baseou-se nas principais causas de perda súbita da visão. Muito obrigado.